Nesse quarto tinha um quadro de Santo Antônio segurando o menino Jesus. O quadro entortou devagar. Fala, meus amores, como vocês estão? Meu nome é Ariadne e no vídeo de hoje eu trago relatos assustadores para vocês. Serão 4 histórias de casas assombradas que vocês não podem perder, é de arrepiar. Sem mais enrolação, vamos para o primeiro relato. Rosto saindo da parede. Nunca passei por nada parecido. Eu sou até certo ponto incrédula ao sobrenatural. Mas tem uma história que minha avó conta que me arrepia toda vez que eu penso. Era sobre uma família. Eles eram bem pobres e viviam de aluguel. Eles mudavam de cidade em cidade onde o pai conseguisse um bico. Ele faz tudo. A mulher, uma costureira. E tinham 5 crianças, todas com menos de 12 anos. Um dia, o homem recebeu uma proposta para trabalhar em uma construção de uma rodovia e precisaria ir para o interior. Receberia bem mais, mas precisaria mudar com a família toda. Começou então a correria de buscar uma casa barata e perto da obra. Com custo, achou um lugar. Uma casa à venda na saída da cidade, muito barata, mas já desgastada. Eles não tinham dinheiro, mas o homem pediu emprestado para o patrão e o patrão deu. O homem conseguiu comprar a casa e se mudaram. Era uma casa até que grande, mas logo que se mudaram, começaram os problemas. Todas as crianças tinham pesadelos, todas as noites. Era sempre a mesma coisa. Mãos e rosto saindo das paredes. Com o tempo, a família passou a ser assombrada. Viam vultos, ouviam vozes e todos eles sempre saíam das paredes. Meu Deus. Mesmo com todos os problemas, não dava para se mudar. Eles não tinham dinheiro e aquela era a primeira casa própria que eles tinham. Então tinha que dar certo. As crianças começaram a ter ataques de terror. Choravam e berravam todas as noites e desenvolveram sonambulismo, sempre andando em direção às paredes. A coisa foi piorando ao ponto de eles verem, mesmo acordados, essas pessoas nas paredes. A família inteira parecia estar enlouquecendo e chamaram pastores, padres e mães de santo, e ninguém resolvia o problema. O homem não conseguia trabalhar direito e foi questionado pelo patrão, que quando soube da história, resolveu ir com ele para a casa dele, para ver isso direito, sabe? Chegando lá, já senti uma coisa muito ruim antes mesmo de entrar na casa e pediu para o homem um martelo. Então o patrão saiu martelando a parede para quebrar. A família começou a se desesperar, como se eles mesmos estivessem sendo machucados, e tentavam fazer ele parar. Mas o patrão continuava quebrando a parede, até que achou dentro de uma das paredes um monte de ossos. Quando o pai viu o osso na parede, ele mesmo pegou o martelo e saiu quebrando tudo. Em cada parede da casa tinha ossos. Encontraram o esqueleto de 5 pessoas espalhadas pela casa e outras 3 enterradas embaixo da casa. Obviamente chamaram a polícia e a família deixou o lugar enquanto investigavam. O pior foram procurar um antigo dono que tinha feito a venda da casa e até assinado o papel, e descobriram que ele estava morto e as pessoas nas paredes eram a família que ele mesmo escondeu. Gente, que relato assustador. A que custo a pessoa que precisa, né, o pai de família, o trabalhador, a família ali de baixa renda, a que custo a pessoa passa, né? Porque não tem outra opção, não tem o que fazer. Não tem, vou ter que me mudar. Não tem, é isso que vai ter.
E pelo menos eles recorreram aí, né, a padres, pastores, a mãe de santo, o que fosse possível para tentar resolver a situação na casa. Já, aparentemente, pelo menos o caso se resolveu para a família, né, que estava lá enterrada. Eu acho que eles vão ter sossego e paz a partir de agora. E a família nova que mora na casa provavelmente vai ter sossego e paz também, porque os corpos foram encontrados, né? E que patrão, hein? Patrãozão bom. Se eu fosse ele, eu continuava aí, porque além dele ter conseguido um emprego, conseguiu dinheiro para comprar a casa, e o homem ainda foi lá e acertou tudo. Viu o que tinha que fazer, que nem padre, pastor e mãe de santo viu. E a justiça foi feita. Espero que eles tenham um final feliz aí e consigam morar na casinha deles, né? Gostei muito aí, me fala o que vocês acharam. Próximo relato. O último quarto da casa da minha avó no interior. Quando eu era criança, passava as férias no interior de São Paulo, uma cidadezinha minúscula. Era um tempo muito feliz para mim. No Natal, a casa da minha avó enchia, mais de 30 pessoas. Aquele caos gostoso de família grande, sabe? Mas, apesar de todas as lembranças boas, havia uma parte da casa que sempre me incomodou. A casa era bem antiga. Meu avô tinha sido delegado, minha mãe era a caçula e meus avós já eram velhos quando eu nasci. A minha avó morreu ali mesmo, no fim dos anos 80. Eu era pequeno, talvez uns 8 anos. No final de um corredor longo, havia um quarto que parecia parado no tempo, cheio de objetos muito antigos, ferros, balanças, coisas de época de escravidão. O lugar tinha um cheiro estranho, como se nunca fosse totalmente limpo. Às vezes aconteciam coisas que eu não sabia explicar. Nesse quarto tinha um quadro de Santo Antônio segurando o menino Jesus. Um dia eu estava brincando e sem qualquer motivo o quadro entortou devagar. Eu fiquei olhando, parado, e de repente ele despencou. Fui rápido o suficiente para segurar, mas assim que peguei senti um peso absurdo, como se estivesse segurando algo impossível. Eu usava toda a força que eu tinha e não conseguia entender como que um quadro podia pesar tanto. Gritei por ajuda e minha tia veio correndo. No exato momento em que ela encostou, o quadro ficou leve, completamente normal. Ela pegou como se não fosse nada. Eu fiquei olhando e pensando se aquilo tinha realmente acontecido. Aquilo me marcou de um jeito estranho. Depois disso, eu comecei a evitar o quarto. Mas em outra noite pediram para eu apagar a luz lá dentro. Já estava escuro e eu lembro nitidamente a sensação conforme eu caminhava pelo corredor. Parecia que o ar ficava mais gelado a cada passo. Quando eu cheguei perto da porta, eu senti algo puxando meu corpo, como se o quarto respirasse e me quisesse lá dentro. Entrei com o coração batendo forte, sem saber o porquê. Estendi a mão para o interruptor e antes que eu tocasse, a luz apagou sozinha. Eu nunca corri tão rápido na minha vida. Meu peito doía de medo e eu não conseguia dormir naquela noite. Na verdade, nunca mais quis dormir naquela casa depois disso. Os anos passaram e eu continuei sonhando com aquele quarto. Sonhos tão vívidos que às vezes eu acordava suando. Sempre era o mesmo, o quarto tentando me puxar como se tivesse vida própria. E o banheiro em frente também me chamando. Esse banheiro tinha um cheiro horrível nos sonhos, um fedor de fossa, como se a podridão tivesse braços invisíveis tentando me agarrar. Eu sabia, no sonho, que havia algo ruim ali dentro, algo que eu não podia ver, mas sentia. A porta fechava sozinha e eu ficava preso,
sentindo aquela presença me puxando para um lugar que eu não queria conhecer. Recentemente, a casa foi demolida e desde então, curiosamente, nunca mais tive esses sonhos. Curioso, né? A casa aí dos anos 80, se for pensar, não é tão antiga assim. Porque eu mesma já morei em casa de aluguel que devia ter muito tempo. E ouvi, na verdade, muitas coisas estranhas nessas casas também. Porque passa muitas famílias, tem muita história, muita gente acaba fazendo a passagem dessa vida para outra nas casas, né? E aí vai criando aquele climinha gostoso que ninguém quer passar. A questão dele aqui é que, aparentemente, não sei se outras pessoas da família também tinham sensações ruins na casa, ou tinham algum tipo de... sentir alguma presença, né? Pra ele aqui já é uma questão que ele passou e eu não queria passar, porque além de você passar por todo o terror na casa, você vai embora e continua sonhando e sendo aterrorizado nos sonhos. Credo. E assustador, eu não ia querer passar o que ele passou. Me fala o que vocês acharam, se vocês já passaram por alguma coisa parecida. Eu achei terrível a história aqui, coitado. E ainda bem que a casa foi demolida, né? Próximo relato. O passo no andar de cima. Esse relato é da gringa, tá? As nossas histórias aqui do Brasil tem uma cultura, né? Uma coisinha assim que a gente está acostumado. E os relatos de fora do país eu gosto bastante também, porque traz essa coisa de filme, sabe? Então, de vez em quando eu vou trazer algumas aqui pra vocês se arrepiarem aqui junto comigo e espero que vocês gostem. Vamos lá. O passo no andar de cima. Toda vez que eu fico na casa da minha avó, ouço alguém subindo as escadas. Começa de um lado do quarto e caminha tranquilamente até o outro e para. Isso acontece 1 ou 2 vezes por noite. Só comecei a ouvir isso quando eu tinha uns 14 anos, quando meus avós me fizeram dormir em outro quarto no térreo, porque eles começaram a dormir em quartos separados, blá blá blá. Apesar de os 2 quartos ficarem bem no térreo. Para contextualizar um pouco, eu sempre tive medo do andar de cima da casa deles. Não sei porquê, mas sempre me apavorou. Eu me recuso a subir lá sozinha. Tenho 23 anos agora e ainda me recuso a subir sozinha. Há um quarto em específico, porém, quando você abre a porta do quarto, tem guarda-roupas tanto na esquerda quanto à direita. Uma cama posicionada mais ou menos no meio do quarto e uma janela do outro lado, oposto à porta. Quando eu era criança, meus avós me contavam que os filhos do antigo dono da casa diziam ter visto um gorila sair do armário à noite, dançar pelo quarto e voltar para dentro do armário. Não dei muita importância a essa história, até que precisei começar a dormir no quarto. O quarto que fica diretamente abaixo do quarto assustador lá em cima. Ah, entendi. Não dei muita importância a essa história até que eu precisei começar a dormir no outro quarto, né? O que fica abaixo do assustador. Então, fomos todos para a cama. Todas as luzes da casa estavam apagadas e eu ainda estava acordada, deitada na cama. Então, eu ouvi tum-tum, tum-tum, começando em uma das extremidades do quarto lá em cima. Aproximou-se de mim, passou bem acima de mim e continuou até o final do quarto, onde parou. Eu estava completamente acordada, apavorada. Não havia dúvida de que eu tinha ouvido passos. Eu conhecia aquele ritmo lento e casual. Eu fiquei apavorada e fui para o quarto do meu avô. Contei a ele o que tinha ouvido e ele me disse que é casa antiga e range. Mas ele acendeu a luz da sala de jantar para que eu me sentisse um pouco mais segura. Então, eu tentei voltar a dormir. Então, começou tudo de novo. Dessa vez, de onde tinha parado a primeira vez, perto da janela lá em cima. Passou por cima de mim novamente
e parou quando chegou à porta. Eu pensei que tinha acabado, até que, 5 segundos depois, ouvi ele descendo as escadas. 1, 2, 3, 4, 5. Silêncio. Quando chegou ao patamar, depois 6, 7, 8, 9, 10. E silêncio. Novamente. Quando chegou ao térreo, fiquei paralisada em choque. Fosse o que fosse, estava no meu andar da casa e, infelizmente, não era afetado pela luz da sala de jantar. Eu estava olhando fixamente para a porta do meu quarto. A luz da sala de jantar brilhava lá dentro e minha visão começou a distorcer. Senti uma tontura de medo. Então eu puxei os cobertores sobre a cabeça e de repente ouvi um som de arranhão vindo de dentro do meu quarto. Eu sabia exatamente de onde vinha, do estojo de armas do meu avô. Era um som muito óbvio, arranhões na madeira, arranhões longos na porta do estojo. Eu conseguia até ouvir a porta batendo levemente na moldura a cada arranhão. Tentei gritar, mas não consegui. Respirei fundo por um segundo e soltei um grito bem alto. Em segundos, meu avô chegou ao meu quarto e eu fiquei aliviada. Nem preciso dizer que ele ainda não acreditava em mim. Então eu fiz o que qualquer pessoa normal faria. Coloquei um lençol na lateral da cama e dormi embaixo dele. Me enrolei bem no edredom, coloquei os fones de ouvido e virei de costas para a porta. Podia haver uma festa de fantasma no meu quarto e eu nem saberia. Como assim? Ela fez uma cabaninha? Ela colocou um lençol na lateral da cama e dormiu embaixo do lençol, se enrolou no edredom e colocou fone. É isso mesmo, fez uma cabaninha. Na manhã seguinte, meu avô contou para minha avó o que tinha acontecido na noite anterior. Ela disse: "Ah, que bobagem. Sua prima me acordou da última vez que ficou aqui. Ela entrou no meu quarto dizendo: 'Estou ouvindo passos.' Eu dormi embaixo da cama pelo resto da minha semana na casa deles. Já fiquei lá inúmeras vezes desde que aquilo aconteceu. E ouço os passos todas as vezes. Agora eu durmo em cima da cama, mais de costas para a porta e com fones de ouvido. Não ouvi mais nada descendo as escadas desde aquela primeira noite. Mas se eu ouvir, eu prefiro nem saber." Estão vendo o que eu tô dizendo? Relatos da Gringa é muito como se você estivesse vendo uma série ou um filme aí de Hollywood, porque tem uma tensão ali, uma coisa que parece que as casas de lá são assombradas de outra forma, né? A nossa aqui, os fantasmas são, sei lá, são mais poltergeist, aí, mais de fazer bagunça e assustar a gente. Esses aqui, eles ficam pegando ali no emocional, sabe? Só passinho, passinho. E coragem, né, dela voltar a dormir lá depois de acontecer isso. Beleza que ela não vai deixar de ver os avós, mas coragem. E não foi só com ela, né? Aparentemente aqui a prima dela também passou pela mesma situação. E os avós não acreditam realmente, ou eles fingem que não acreditam para poder continuar recebendo a família em casa, né? Porque se eles afirmarem que acontece, ninguém mais volta. Assustador a história, gostei bastante. Me falem aí se vocês dormiriam nessa casa aqui se fosse a casa dos avós de vocês. Quero saber, hein? Próximo relato. Tenho medo de aranhas. Oi, gente. Tô com essa memória na cabeça e não consigo parar de pensar nisso ultimamente. É uma historinha de uma coisa estranha que aconteceu comigo quando eu era criança. Quando eu tinha uns 12 anos, a minha casa começou a ser construída. Antes disso, eu morava com a minha avó, que era bem na frente da minha casa. Sempre senti uma energia meio estranha na casa, principalmente quando aparecia visita que não fosse da família. Essa energia estranha era muito presente no meu quarto, que era um lugar em que eu não me sentia seguro.
Já aconteceram muitas coisas estranhas, estranhas mesmo. Não consigo lembrar de várias que aconteceram comigo, mas a que eu vou contar hoje é curtinha. Um dia eu estava com um amigo em casa jogando Minecraft online. Época boa, kkk. No dia, a minha mãe e meu padrasto estavam em casa, mas precisaram sair para fazer compras. A gente ficou zoando até que começamos a jogar chinelo um no outro, brincando. Até que uma hora eu jogo e quase acerto a televisão novinha da minha mãe, acertando o rack da sala e fazendo o maior barulhão. Na hora deu um mini infarto na gente e começamos a ouvir uma passada muito pesada vindo em direção à entrada da casa. Muito pesada mesmo, como se estivesse com raiva, com pressa, sei lá. Até que parou em frente da porta e ficou lá, imóvel. De início, pensei que fosse meu padrasto ou minha mãe, mas não falou nada, nem quando eu chamei. Depois de alguns segundos, fui ver quem era e não tinha ninguém. Não foi impressão minha. Meu amigo também ouviu. Ele também olhou e não viu ninguém. O que apareceu ali chegou fazendo muito barulho e desapareceu totalmente em silêncio. Como já disse no começo, a minha casa fica atrás da casa da minha avó. E para ter acesso à minha casa, tem que passar por um corredor, um beco, que era protegido por um portão, que por sinal estava trancado. E os muros tinham arame farpado. Não tinha como alguém ter entrado e fugido com tanta facilidade. E, acima de tudo, sem fazer barulho nenhum. Depois do que aconteceu, a gente ficou desconfortável. E meu amigo resolveu ir para casa depois de dizer que ouviu uma risada. Mas eu não ouvi. Então, talvez fosse coisa da cabeça dele. Por causa do susto de antes, lógico, né? É isso. Não é uma história muito interessante e nem muito longa. Mas é isso. Talvez um dia eu volte e conte outras dessas histórias. Adeus. Foi uma história interessante, sim. Eu mesma, as coisas que eu passei de terror, se eu for contar, parece que se resume em uma frase, uma linha de história. Porque eu, às vezes, não consigo transparecer em escrita o que eu senti ali naquele terror, ou uma coisinha muito simples que acontece que te dá terror, mas na hora de você passar aquilo pra frente, ela não aparenta tanto, sabe? Só quem tava lá sentiu, sabe? E viveu. E o quarto dele ter aranhas e tudo mais, aranhas não... Assim, pode ser só normal ali, coisa da biologia normal, mas tem presságios aí que são aranhas que se acumulam na casa e trazem esses maus presságios aí pra pessoa. Ou também pode ter relação com alguma entidade que trabalha com aranhas e tudo mais, e sabe lá o que pode ser, né? Mas que eles ouviram aí uma coisa pesando o passo e quase chegando na porta deles e os dois ouviram, com certeza não foi imaginação dos dois ao mesmo tempo. Assustador, não é desinteressante, não, é assustador, é interessante e assustador. Me fala aí o que vocês acharam desse relato. Eu sei que no começo do vídeo eu falei que ia contar 4 relatos, mas eu vou trazer aqui um minizinho, que são os relatos que eu conto na Rede Vizinha, e eu vou colocar aqui agora pra vocês, se liga. Vi 3 mulheres quando eu era criança. Quando eu tinha uns 9 anos, eu estava com a minha família na sala assistindo TV, domingo à noite. Quando eu começo a ver 3 vultos de mulheres, vestidas de branco e andando pela casa. Eu contei para minha mãe, apontei onde elas estavam e ela só disse que eu deveria estar cansada de ver muita TV. Pula para hoje. Eu estou com 22 anos. Então fui visitar meu pai e ele começa a me contar histórias sobre o passado dele, sobre a cidade, até chegar em uma história onde ele conta que 3 damas da noite, né, garotas da noite, foram desvividas ali em um terreno pertinho de onde é a casa que eles moravam. Ela conta que ela só fiquei quieta e fui embora dali pensativa. No caso aqui, pelo que eu entendi,
ela não viajou na maionese quando viu esses 3 espíritos aí, essas três vultos de mulheres na casa dela, na casa dos pais, né? Faria todo sentido serem as mulheres que foram, né, tirar da vida delas lá na época, e faria sentido para ela só agora com 22 anos. Assustador, né? Você imagina você descobrir uma história de alguma coisa que aconteceu, algum terror que você passou quando era criança, e hoje você entender e fazer a ligação que aquilo ali faria todo sentido com o que foi contado. Muito louco. Bom, pessoal, esses foram os relatos do vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado bastante, tá? Eu adoro aqui histórias de casas assombradas. Se você tiver alguma, pode mandar, deixar aqui nos comentários, ou pode também deixar no e-mail que vai aparecer aqui na descrição do vídeo, ou deixar na comunidade também, fiquem à vontade, tá? E não se esqueça de deixar o seu like se você gostou do vídeo, se você assistiu até aqui. E se você não for inscrito, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. A gente vai estar trazendo aqui bastante história de terror, de todos os gêneros que vocês imaginarem. Eu gosto bastante e espero que vocês estejam curtindo essa viagem. A gente sente um terrorzinho, um arrepio e também dá umas risadas aqui, tá? E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo para todos vocês e tchau!